Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá, seja bem-vindo ao programa Público-Alvo, diretamente dos estúdios do Grupo ABC Repórter em São Caetano do Sul, para todo o planeta Terra, através das redes sociais do Grupo ABC Repórter, também das redes sociais da Público-Alvo TV e, é claro, para a NGT, Canal 48 Digital aqui em São Paulo, em mais de 88 retransmissoras no Brasil, e a TV Grande ABC no Canal 3 da NET em São Caetano do Sul. Olha, o meu convidado de hoje ele foi secretário municipal, vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, secretário adjunto de Esporte e Juventude no estado de São Paulo, presidente do IPEM, o Instituto de Medidas e Pesos do estado de São Paulo. Eu recebo no programa de hoje Clóvis Volpi. Clóvis, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Rafael, um prazer muito grande estar aqui à disposição, bater esse papo, rever aqui junto a você e também a todos os seus telespectadores. E esperamos aqui que a gente possa também, nesse bate-papo, passar alguma mensagem boa aí para os seus telespectadores. Vai ser um prazer. Parem as máquinas, a pergunta de $1 milhão. Clóvis Volpi pretende concorrer às eleições em 2020? Será candidato? Bom, pelo menos eu estou tentando ser candidato, né? Agora, estamos preparando, conversando com grupos, que é o que se faz nessa fase inicial da política, Rafael. É conversar. Você tem que, para ser candidato, você precisa ter um bom grupo, precisa ter um bom programa de governo, você tem que transmitir segurança para a população. Então, eu estou fazendo o que manda a cartilha, né? Eu estou sempre entre uma cidade e outra conversando com os grupos políticos, entre Mauá e Ribeirão Pires, e vamos ver o que acontece aí nos próximos 30, 45 dias, que a gente vai fazer uma pesquisa, porque a aventura, eu não sou um homem de fazer aventuras, não é? Você pode, durante um período eleitoral, durante uma campanha, cometer falhas, cometer erros, mas quando você se prepara para fazer uma disputa, ela não pode ser uma aventura. Ou seja, eu vou sair, que se dane, se não der certo, tanto faz, né? Não é assim. Se você desprestigia o eleitor, você engana o eleitor precisa ter confiança naquilo que você está fazendo. Você pode não vencer, você pode não ter um número suficiente de eleitores para poder vencer aquilo, mas ele não pode perceber ou ter em mente que você está fazendo uma aventura. Eu não tenho esse perfil, então nós estamos estudando com grupos políticos para ver se isso é possível, como será possível e onde será possível, né? O Clóvis, que foi presidente estadual também do PSDB, na época com Franco Montoro, com Mário Covas, com Fernando Henrique Cardoso, é um dos grandes nomes, se não o maior nome da política no grande ABC paulista. Em entrevista dada ao jornalista Leandro Amaral no último final de semana, o ex-secretário de governo de Santo André, Nilson Bonomi, disse que o PRB pretende lançá-lo como candidato a prefeito em Santo André, lançar Walter Estevan Júnior como candidato a prefeito em São Caetano do Sul e que ele vê com bons olhos a sua vinda para o PRB para disputar a eleição em Mauá ou Ribeirão Pires. É isso mesmo, prefeito? É o PRB ou pode ser o PRB? É Mauá ou é Ribeirão Pires? Bom, Rafael, entre ser Mauá ou Ribeirão Pires depende das pesquisas que nós estaremos fazendo no período aí de... Eu pretendia fazer e pretendo ainda fazer até o final de março. Começa hoje, nós vamos até o final de março. Se não for possível no final de março, nós vamos até o dia 15 de abril, mas não podemos passar dessa data. Agora, com relação a partido, eu não tenho tido nenhum contato com o PRB, o meu contato maior hoje é com o PR, né?
com o próprio ex-deputado Valdemar Costa Neto, com o presidente estadual, com a direção. Você sabe que eu apoiei para deputado estadual o aqui de São Caetano, o Tiago Auríquio, que ele está no PR. Nós fizemos uma campanha para ele, criamos alguns vínculos políticos, né, com o partido, embora eu não esteja filiado hoje, né, a nenhum partido, mas nós estamos aguardando. Agora, com relação ao PRB, para mim aqui é uma surpresa, é porque o Nilson é meu amigo antigo, da cidade de Mauá, fui amigo do pai dele. Ele pode ter sido muito simpático dizendo isso, mas eu nunca tive nenhum contato com o partido. Perfeito. A cidade de Ribeirão Pires, ela vinha numa toada, numa crescente, até que você foi prefeito, se reelegeu, mas não conseguiu fazer o seu sucessor. Entrou então o grupo liderado por Saulo Benevides dos Santos. E aí, enfim, a situação parece ter degringolado um pouco, a ponto inclusive dele não conseguir ser reeleito. Como é que você avalia a gestão Saulo Benevides à frente da Prefeitura de Ribeirão Pires? Olha, Rafael, eu sem ter essa intenção de ser grosseiro aqui, apesar do meu candidato ter se tornado inelegível e não ter aberto mão da candidatura dele, e que era um compromisso que nós tínhamos firmado, nós tínhamos uma candidatura de uma outra pessoa que venceria ainda aquela eleição, em 2012. Nós tínhamos uma pesquisa, faltando 30, 35 dias para a eleição, de que 42% das pessoas votariam no candidato que eu estivesse apresentando. Mas, naquela época, o Dedé da Folha, ele era o meu vice, ele não abriu mão, achou que conseguiria reverter essa inegibilidade em São Paulo, havia perdido em Ribeirão, perdeu em São Paulo, depois ele acreditou que poderia liberar isso em Brasília, mas quando você vai para concorrer com liminares, concorrendo já com a inegibilidade sobre sua cabeça, a população não acredita em você, é muito difícil você passar isso, que é aquela credibilidade que eu falei, você precisa passar essa confiança. Bem, no meio do caminho tinha o Saulo, com uma vereadora de 4, 5 mandatos, muito experiente, e ele fazia uma campanha de oposição ao nosso governo e martelando essa questão da inegibilidade do Dedé. Bem, eu tinha expectativa e sabia na reta final que o Saulo venceria a eleição, mas nós esperávamos que ele fizesse um governo de continuidade. O grande problema dos nossos gestores, que eles não aprenderam ainda, que governo, quando faz a sucessão, tem que ser de continuidade daquilo que é bom e revisão daquilo que não está acertado. O Saulo, você sabe bem disso, ele quis fazer um governo deixando marcas próprias e não dando continuidade. Então ele mexeu na educação, acabou com o programa do Instituto Ayrton Senna, ele mexeu na cultura, ele mexeu no esporte, ele mexeu em todos os lugares que ele podia mexer. Só que quando você escolhe a equipe, e você teve a oportunidade de estar na equipe, você precisa tomar determinados cuidados, né? Você não pode levar para dentro um número de pessoas da equipe que não tem essa visão de gestão pública, né? Ele levou para dentro, que me perdoe aí as pessoas que estavam lá, não é o seu caso, que você já tinha estado conosco, você trabalhou no meu governo também, mas levou para lá algumas pessoas que não tinham absolutamente nenhuma intenção de fazer governo. Foi com a intenção de fazer negócios, né? As prefeituras, né, já é, de certa forma, um pequeno balcão, porque tudo passa por lá. Se você bota atrás desse balcão um grupo de pessoas que não tem a mínima intenção de fazer gestão pública, arrebenta a cidade. Então ele arrebentou a cidade. O Kiko, que venceu essa eleição agora passada, sofre também para governar por conta dos problemas que foram deixados, né? E também hoje tem muita dificuldade de selecionar a equipe, mas eu classifico que a gestão do Saulo Benevides foi o maior prejuízo que se pôde causar na cidade de Ribeirão. O Saulo foi um desastre para a cidade e para a vida dele, porque hoje ele não tem condições de sair na cidade, almoçar no restaurante, ele está isolado, né? Dentro da cidade de Ribeirão ele está isolado. Quer dizer, uma cidade pequena como Ribeirão Pires,
que tem lá, tá certo, 125 mil habitantes, mas tem uma receita pequena, tem um parque industrial pequeno, é uma área de proteção de mananciais, é uma área com tendências turísticas e tal, a pessoa fica muito marcada. Então ele está marcado lá como se marca ferro aí, animal que se marca ferro na política. E foi muito ruim para a vida dele isso, né? Muito ruim para a vida dele. Então eu diria para você, se eu pudesse analisar aqui, entre os prefeitos todos que eu conheço de Ribeirão, historicamente, desde o prefeito Arthurzinho, que foi o primeiro, passando por toda essa série, eu convivi com o Valdírio, convivi com o Greco, convivi com a Maria Inês, enfim. Eu diria para você que foi o pior prefeito que passou pela cidade. Foi o pior prefeito. Forte isso, forte essa sua declaração. Você já tocou no nome dele, então, por favor, avalie aí qual a sua opinião, como é que tem sido a gestão de Adler Teixeira, o Kiko, à frente da Prefeitura de Ribeirão Pires, nesse meio de mandato. Olha, o Kiko é uma pessoa, ele não é um energúmeno da política, né? Aquele cara que não sabe fazer política. Não, ele tem uma experiência danada, foi presidente de Câmara em Rio Grande, foi vereador, teve 2 irmãos prefeitos, então ele pôde escutar isso na sala da casa dele, na cozinha. Ele teve convivência política, foi bom prefeito em Rio Grande da Serra. Só que ele confundiu um pouquinho essa questão de Rio Grande e Ribeirão, porque Rio Grande é muito menor que Ribeirão Pires, né? E Rio Grande tem Ribeirão Pires tem uma qualidade diferente, bem diferente. As pessoas são muito bairristas. Ribeirão ainda é uma província, apesar das pessoas estarem se renovando, indo para lá e tal, mas ainda é uma pequena província. E ele se afastou da população, Administrativamente, eu diria para você, se nós traçássemos aqui uma curva, uma horizontal, e nós pudéssemos calcular um ângulo para a subida do mandato dele, ele não cai mais do que tem. Ele tem 18 meses para fazer governo, já não tem mais 2 anos, são 18 meses, porque tem a eleição, e antes da eleição é muito difícil. Mas ele vai subir ainda, politicamente falando, popularmente falando, administrativamente falando. A questão é qual é o potencial que ele tem e que ângulo ele vai ter de ascensão, né? Nós calculamos isso, precisamos calcular isso. Se ele tiver uma boa equipe, tiver recursos, souber fazer, ele vai ainda ser um prefeito que poderá ser classificado como bom. Eu não sou de meter o pau assim em ninguém, eu acho que a cidade precisa de bons prefeitos. Né? Ficar metendo cacete, falar assim, não, quando já passou, já passou. Mas eu acho que ele tem essa oportunidade, Então eu diria que até agora o governo dele é abaixo da média. Se média for 5, ele tem um governo aí hoje, se nós medirmos aí a popularidade dele, e junto com essa tendência de análise de bom governo para ótimo bom, ele está numa situação difícil hoje. Mas ele também não vai mais abaixo disso, ao contrário do Saulo. O Saulo ficou numa descendente até o último momento. Sangrou. Foi sangrando, ele não conseguia se recuperar. Então nós temos 18 meses. 18 meses tem tempo de recuperação. Se eu disputo a eleição com ele, eu tenho essa análise fria de que é uma disputa aguerrida, uma disputa de um nível melhor e tal, e com um pouco mais de cuidado ao se fazer a oposição, porque não é uma pessoa sem iniciativa, não. Ele sabe fazer política, sabe? Quando o papo é bom, o relógio sempre é contra nós. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça.
Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Trinta segundos que vão mudar a tua história com a doutora Michele Lopes. Vamos ver. Vamos falar de metas, como uma pessoa que deseja o sucesso pode viver sem elas. Traçar ações correlacionadas com uma linha do tempo e visualizar exatamente o que você tem que fazer para alcançá-las é essencial. Assuma compromisso com você mesmo e coloque datas e prazos para cada tarefa. Se você o seguir, certamente você o alcançará. Aí então, é hora de traçar uma nova meta, talvez ainda maior, porque acredite, você merece sempre muito mais. A querida doutora Michele Lopes vai estar com dicas rápidas, todos os nossos programas sempre na volta do intervalo. Recebo no programa de hoje Clóvis Volpi. E olha, eu tenho uma história com Clóvis muito interessante. Clóvis é um extraordinário orador, daqueles de dar inveja, confesso. E nós estávamos na campanha do Geraldo Alckmin, a presidência da República, a primeira campanha do Alckmin, quando ele disputou com Lula, e houve uma ação, houve um comício, houve um grande evento no Aramaçã, aqui em Santo André. E naquele dia foi muito engraçado, porque ninguém me contou, eu estava lá, eu acompanhei William Dib, então prefeito de São Bernardo do Campo, e José Euríquio Júnior, que naquela época já era prefeito em São Caetano do Sul, pedindo para que o cerimonial fosse alterado e eles pudessem falar então antes do Clóvis, porque segundo eles, depois do Clóvis ninguém mais fala. Onde o Clóvis está depois dele, ninguém mais fala. É um grande orador e um grande analista político também. Eu pude acompanhar várias análises que no momento a gente achava, não, eu acho que ele está fantasiando, ele está enxergando coisa demais, e no final das contas dava certo. Uma dessas análises, já alguns anos atrás, quando ninguém praticamente falava de Bolsonaro, o Clóvis já falava da eleição de Jair Messias Bolsonaro à presidência da República como uma das favoritas na disputa. Como é que você avalia esse começo de gestão do Jair Bolsonaro à frente do nosso país? Está meio confuso, olha, não está não, Clóvis? Eu diria, olha, tem uma coisa importante aqui, e nós temos um amigo aqui em comum, que é o Gilberto Costa, que trabalhamos muito juntos no Patriota, com a expectativa de que o Bolsonaro estivesse lá. Aliás, nós fomos para lá para ajudar lá a montar o partido, essa coisa toda, buscando candidaturas para deputado estadual, deputado federal, com esta visão de que ele iria para o segundo turno de qualquer jeito, não se sabia com quem ainda, e que teria uma grande chance de vencer a eleição. Mas logo que concluiu a eleição, que ele foi para o PSL, e ele faria isso com qualquer partido que ele estivesse, ele é presidente da República, ele nunca teve um partido. Ele monta um partido, em apenas 30 dias ele monta um partido, se ele quiser. Tanto que já se fala em UDN, não é? Porque tanto PSL quanto Patriota não são partidos, ou não foram partidos de extrema-direita, como é o pensamento do Bolsonaro, que é um partido, que é um pensamento de extrema-direita, né? De extrema-direita. E que às vezes me preocupa, porque eu posso sentir aqui do meu lado, se o Brasil não crescer, tiver dificuldade com essas reformas, e se o Brasil não crescer em 2 anos de governo dele acima dos 3%, nós vamos ter endurecimento de regime. E ele não é PSL, nunca foi PSL, como não seria também Patriota, ele fundaria o próprio partido dele. E eu sinto que ele vai buscar ou recuperar essa sigla UDN, ou criar um novo partido para que ele possa atrair
os do PSL e atrair os de outros partidos para ele tentar formar a base de governo dele. Sem base de governo, quem já esteve lá sabe, não funciona e não passa nada. Não adianta nós ficarmos aqui tampando o sol com a peneira. Tem que contemplar deputados, né? Tem que contemplar deputados. O que contempla deputado? Não deu ministério nenhum para político. Bom, mas quem comanda ministério não é nem sempre o ministro. Você começa com o secretário-geral, né? Que é a pessoa mais importante do ministério, é quem ocupa um espaço chamado Secretaria-Geral. Esse é o cara mais importante que tem lá. Então, o que acontece? Daqui para baixo é que toca ministérios. O ministro, claro, ele tem um objetivo, ele tem um programa, ele tem essa coisa toda, mas a máquina em si, ela funciona de secretário executivo, não é secretário-geral, desculpe, secretário executivo para baixo, porque você nunca tem contato com o ministro e tal, o ministro é figura política mesmo, né? Mas daí para baixo. O que vai acontecer agora, antes de se votar alguma coisa? Terá que ter um balcão de negociação com os deputados federais e com os senadores nos segundos e terceiros escalões. Se não tiver isso, não vai passar e não passa mesmo. A política é assim, sempre foi assim, sempre será assim. Agora, o que eu acho é que ele pode e deve fazer isso, mas manter as posições estratégicas, que eu diria, por exemplo, Petrobras. Não fazer isso com Petrobras, com Eletrobras, não fazer isso com as estatais ou com os ministérios extremamente estratégicos. Aí sim ter a filosofia dele. Ele vai tratar com esses segundos escalões em outros ministérios, em outras estatais, em outras... qualquer que for a situação lá do governo que puder encaixar, ele vai ter que fazer isso. Ele vai ter, senão não tem conversa. É assim, não tem conversa. Todo mundo é bonzinho na frente da televisão, na frente do microfone, mas sentou lá, velho, não tem conversa. Tem que sentar, conversar com os grandes líderes, porque esses jovens que foram para lá, primeiro mandato, que tem toda essa mentalidade desse modernismo todo, que me desculpem, vão sofrer muito para expor suas posições, para ter oportunidade de fala, para esbravejar como se esbraveja na campanha. Não é assim que funciona aquilo, né? Eu brincava sempre, Rafael, é o seguinte, eu fui deputado federal um único mandato. Eu não me adaptei, sofri muito. Para você chegar a algum lugar é assim, você tem o primeiro mandato, tem uma renovação, imaginemos aqui de 50%. Então você tem 513, 250 perde, você entra na primeira leva 250. Na outra eleição, renova-se de novo. Você tem que estar entre os que estarão se renovando, não dos que estão saindo, porque senão é um mandato só. Aí você vai ficar no terceiro mandato, é que você ocupa algum espaço político relevante, se tiver habilidade. Espaço político relevante. Então você precisa de 3 mandatos, até lá. Você vai aprendendo no meio do caminho, nesse primeiro, segundo, terceiro mandato seu, que você tem que ser pertinho do que eram os outros. Senão você não sobrevive, pô. Então, é uma roda, cara, que não tem jeito de você sair de lá. Então, é por isso que eu digo, deixa os meninos aí, tiveram não sei quantos mil votos, milhões de votos, isso e aquilo, mas vai sofrendo no caminho. Eu estive em Brasília por 3 vezes, inclusive 2, a época que era presidente da juventude do PR aqui em Ribeirão Pires, e eu ouvi relatos lá exatamente como esse, de funcionários antigos da Câmara dizendo que não foi nenhuma nem 2 vezes que viu o deputado sentar à sua frente na mesa e chorar copiosamente por não ter essa habilidade de se relacionar, de conseguir o seu espaço e fazer uma ideia muito diferente do que era a realidade. Não é fácil. Eu sofri, quando cheguei lá, eu fui pego assim meio que de surpresa. Eu gosto de ler o processo, eu sempre gostava dessas coisas. E eles, no começo, descobriram isso de mim, então eu recebia na minha sala lá uns 20, 30 processos por dia. Aí eu levava para casa, para o apartamento, e eu ficava até às 3 da manhã lendo, dando parecer, cujo parecer não valia nada. Não é? Era só... Não adianta ficar falando, não, porque eu dei parecer em 2.000 processos. Não valia nada, porque aquilo demora tanto tempo para aquilo entrar numa pauta de comissão, numa pauta de plenário. São
projetos e mais projetos. Aí eu terminava aquele, levava lá de manhã, entregava meus projetos, eu ia para a minha sala de novo, uns 20, 30 processos. Então ficava enxugando gelo o tempo todo, né? Aí, claro, eu tive um pouquinho mais de sorte, eu tinha sido presidente estadual do partido, tinha uma relação boa com muitos deputados, você acabava, por benevolência das pessoas mais antigas e mais velhas do partido, tendo algum espaço, mas por benevolência, porque na realidade eu via muita gente sofrendo lá. Mas é assim que funciona aquilo lá, cara. Aquilo é uma... Ele te massacra, né? Te massacra. Olha, é isso mesmo, Carol? O tempo já está se esgotando. Então, rapidamente, prefeito, por favor, você foi meio profético com alguns vídeos gravados aí no Facebook na última eleição municipal sobre a situação da Prefeitura de Mauá. Qual a sua avaliação desse caos, dessa situação maluca que está acontecendo em Mauá, na gestão Átila Jacomuzzi? Olha, eu diria o seguinte, eu já falei isso outras vezes, Mauá deu um baita de um azar. A guerra que está tendo hoje lá pelo poder, você pega aqui a família Adamo, depois você pega o Átila, vamos chamar de família Jacomuzzi, depois você tem o poder da Câmara Municipal. É uma conjunção de forças que não ciscam para dentro, não fazem uma força convergente para a cidade. Elas fazem exatamente ao contrário, é para fora para ocupar esses espaços. Quem sofre é o povo, quem sofre é a cidade não se recupera, passa a não ter credibilidade. Eu diria que nesse momento, se isso pudesse estancar, parar, não importando quem está no governo, está o Átila hoje. Cara, se ele sair de novo, entra não sei quem, aí recorre. Então, está o Átila lá, teria que existir um grande entendimento entre as forças políticas. Entre duas forças políticas, você não consegue juntar as três. Seria muita pretensão juntar as três. Mas juntar as duas, e as duas quem está no executivo e quem está no legislativo. Eles deveriam ter um entendimento agora, falar assim, olha, vamos parar com isso, nós temos 18 meses só de governo, vamos tentar entregar a cidade numa condição melhor. Uma condição melhor. E não ter expectativa de que seja ele o próximo prefeito. Não é assim a vida da gente. A vida da gente ela é feita assim. Você está hoje, amanhã você não está, tem que estar um outro, o outro tem que ser melhor que você, o terceiro tem que ser melhor que o segundo, senão a cidade não anda. A cidade não anda. Então aquela premonição que eu tive quando gravava os vídeos, porque aquilo qualquer um tinha, né? É que eu tive a coragem de falar. Mas todo mundo, era voz corrente na cidade, que as coisas não poderiam dar certo daquele jeito. Era impossível dar certo daquele jeito. Como eu concorri com uma teoria mais séria, eu não conseguia ter, em determinadas camadas da sociedade, a credibilidade para dizer, olha, eu não vou fazer nada disso, eu não posso fazer um hospital da mulher, eu não posso fazer um hospital do cachorro, eu não posso fazer um hospital da criança, eu não posso fazer... Porque não tem dinheiro. Isso custa dinheiro. Então teve um vídeo que eu gravei dando uma aula de economia lá, que eu dizia, isso vai custar 5 bilhões. A cidade nunca vai ter isso, né? E pode dizer agora, para você recuperar a economia de Mauá, são 20 anos. 5 prefeitos, pelo menos, que têm que ser prefeito e não ter reeleição para eles, porque eles vão ficar tão mal com o povo, que o povo não vota neles, mas eles é que estão consertando. Eles têm, agora, você vai achar isso? Não, você vai achar o quê? O candidato vai já pensando na reeleição, já pensando nisso, já pensando naquilo. Não é dando coisas mais do poder público, né, principalmente recursos para a população, que você vai fazer bom governo. Bom governo é quando você dá uma boa saúde, uma boa educação, quando você prepara a população, ela tem uma autoestima elevada. Esse é o seu legado. Esse seu legado pode ser feito iniciado em apenas 4 anos. Não tenha ambição de ficar 8. É o poder pelo poder, essa coisa toda. Isso eu falo aqui porque eu penso e faço isso, né? E se você me perguntar, eu sou contra a reeleição. Absolutamente contra a reeleição. E é uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ele vai tentar emplacar o fim da reeleição. O relógio é contra nós. Passou rápido, né? Sempre que a conversa é boa, passa muito rápido. Coloque para mim, Carol, por favor, do Brasil.
Eu quero agradecer ao querido César Almir e toda a equipe do Brasil pelo extraordinário trabalho que fizeram na abertura do nosso programa. Muito obrigado, César Almir e equipe do Brasil. Prefeito Clóvis Volpi, muito obrigado pela sua presença. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Larissa. Obrigado, Carol. Um grande abraço, meu querido Walter Estevam Júnior. Nós nos vemos numa próxima oportunidade.